da costa no seu anal e o grau, o sagrado e a atlanticidade europeias que habitam a língua portuguesa. Afinal, trata-se de uma aventura multiplamente vivida, aspirando a abraçar e conhecer o globo. Uma viagem perscrutando as metamorfoses da autorrepresentação europeia, em especial através do caso olhar português. Desde o elan proteico, que nos fala Goethe, ao espírito desencantado de que nos fala Eduardo Lourenço, no itinerário de gênese, crescimento, amadurecimento e enriquecimento. O autoconhecimento necessita do heteroconhecimento. É no confronto com a autoridade que estivemos agora a falar nisso. Nesse espelho que nos devolve a imagem, nos impõe a objetividade da distância e promove a comparação, que a consciência proprioceptiva se desenvolve. A imagem antropomórfica é a principal figuração identitária. Ponto de partida desse processo de conhecimento, porquanto é construída pelos sentidos mediadores da relação com o real. No indivíduo, como no caso da comunidade. Daí que as expressões estéticas dessas identidades sejam um e fortíssimo filão, património comunitário, lugares onde o indivíduo e a comunidade se encontram e se reconhecem, como já vimos em algumas das evidências. Eu começaria pelas equações iniciais. Quando eu estou a dizer que começaria, posso saltar. Eu acho importante deixar espaço para pedidos a perguntas, porque as matérias abordadas são tão ricas que há naturalmente muitas questões que algumas pessoas, eu tenho algumas questões a colocar, e haverá algumas questões que um diálogo seria interessante de se encetar. Então eu vou saltar rapidamente as equações iniciais e mais a relação com a Europa. A relação com a Europa é muito importante e eu dediquei-lhe já 2 livros. Portugal replica, está na Finisterra da Europa e replica os seus mitos, as suas opções, as suas figurações, etc. Replica criando singularidades diferenciadoras. Mas a replicação está lá. Eu vou passar da Europa a Portugal, salvo essa referência de entretecendo e refletindo identidades. Veremos Portugal a ser representado por simetrias e assimetrias, semelhanças e dissemelhanças numa replicação da história da Europa em que se inscreve a parte do todo, sinedóquica e simbolicamente, desde os mitos fundadores aos projetos e utopias. As tradições de cavalaria bíblica e da mitologia clássica confluem nos processos de legitimação régia e nacional, miticamente fundado, em que o imperial se gera. Dom Manuel é elaborado, a sua figura é configurada por uma série de convergências desse tipo. Quando nós o encontramos montado num monstro marinho próximo do extremo sul da África, no mapa de Magnus, carta náutica e descrição da terra do norte, Terras e Maravilhas, isto é de 1539, o seu triunfo decalca-se no europeu e, mais do que isso, dá-nos a contraface, ou contracanto, dessa Europa que foi retratada, princesa Fenícia, que choram. E nós temos uma Europa lamentosa e depois uma Europa régia, imperial, etc, etc. No caso da localização, recordemos que Portugal é sempre europeu. A cabeça e o rosto da pessoa, e Camões, o
a cabeça e o rosto da Europa, que ainda recentemente Fernando Vicente representou em Antropomórfico, mapa da Península Ibérica. E vai por aí fora, encarando o mar. Vai também atualizar os mitos que configuram como Prometeu, Édipo, Ulisses e Fausto. Mas basta-nos ir ver os painéis da Almada na Gare de Alcântara, no Cais de Alcântara, para vermos que ele introduz a singularidade relativamente ao seu trono. E coloca-se os enigmas das filhas. E não resisto a evocar a cena em que o infante Dom Henrique, vertido em pensador fino continental, nos surge quer por Azurara, quer por Nemésio, desta forma: oh, quantas vezes o achou o sol assentado naquele lugar onde deixara o dia antes, velando todo o arco da noite sem receber nenhum descanso, cercado de gentes de diversas nações. Esta imagem vai ser configurada por muitos autores, um deles é, de facto, o nosso professor. A caminhada identitária nacional será dessa centralidade geoestratégica marítima atlântica, sinalizada na obra de alguns autores. Fernando Oliveira é um claro exemplo desse programa cultural e programa político. E pelo meio teremos as artes exaltando o percurso que vai ser feito em Portugal. Os painéis de São Vicente fixam o ritual de missão. Os Jerónimos abrem os braços em despedida e saudação. Os Lusíadas cantam epicamente a viagem, mas espreitam sombras entre as luzes em que arde escuro, vernalmente despido com a sua peregrinação, e Bernardo Gomes de Brito e dos seus, com história trágica ao marítima. Da Europa a Portugal e deste a Lisboa, a representação tenderá a combinar a replicação e a miniaturização com outros processos de construção identitária. Há inclusivamente todo um trabalho de derivação etimológica, que é evidentemente fantasiosa, mas que pouco importa, apenas importa ver que ela sinaliza relações que eram feitas nos tempos, que ela viajou para outros continentes e que nesses continentes, nesses outros espaços, foi construindo os seus reflexos. Pensemos, por exemplo, junto a Lisboa, perto da praia onde a estrela de Belém, vinda dessa crística Galileia, teria mergulhado por fim. E eis que Betlém se replica noutras Beléns, na divisão administrativa da freguesia, no palácio, na ermida, todos têm esse nome, e que a aventura marítima levou para imensos lugares onde nós verificamos a ocorrência do nome de Belém, Nova Belém, etc, etc, etc. Isso significa uma rede que vai semeando e ajudando a mapear o nosso percurso, essa nossa aventura. E esse foi o fazer globalizador, desfazendo os dragões de outrora, esse Adamastor, filho de Gaia, revoltado contra Zeus, gigante da antiguidade, que Rava evoca, e que os marinheiros responsabilizavam pelo naufrágio das naus no Cabo das Tormentas. Bom, eu iria passar também pelo belo e pelo modo como a língua vai assumir e vai projetar no espaço um belo que deriva de uma formulação matemática, arquitetónica, de design, etc, etc, que o número de ouro formula, equaciona, e que nós vamos ver representado pelas figurações de Vênus até Lisboa. Lisboa é uma deusa da tem 100 e tal, quase 200 fados dedicados a ela. É sempre mulher. E as outras novas Lisboas também mulheres são.
e não é casual. Se nós pensarmos em figurações identitárias, pois de facto no romantismo, por exemplo, essa figuração dividir-se-á entre o masculino e o feminino, Rila Belanda Saudade, por exemplo, nas Viagens da Minha Terra, que responde por longo Portugal na Balança da Europa, etc. Lembrando eu que no século XIX, curiosamente é o mais anticlerical dos nossos séculos, vamos encontrar uma profundíssima autognose da cultura portuguesa feita pela literatura, e em que o modelo é, por essência, Cristo. Pensemos, por exemplo, em Antero de Quental, que no seu segundo a um crucifixo diz claramente no final: lembraremos, herdeiros deste povo, que entre nossos avós se conta Cristo. E vai pegar nos velhos mitos que criam aquelas genealogias fabulosas, etc. Será essa linhagem espiritual que os painéis de São Vicente simbolizarão, de modo que Almada Negreiros, Pessoa, o saudosismo, a nova renascença, a filosofia portuguesa recuperarão e o Estado Novo funcionalizará na sua comunicação. E destaque por expressivas de mais contemporânea formulação as obras Portugal, Razão e Mistério de António Quadros, no meio para a teologia, e História Secreta de Portugal, o Horóscopo de Portugal, de António Telmo. O século XX vai visitar essa anterioridade, vai reconfigurá-la. E temos, se temos em Fernando Pessoa, na mensagem que ele inicialmente intitulou Portugal, a sua convocação do itinerário português, transformando-se ele de arauto ou mensageiro num rei, senhor, sonho, instituindo a hora, a verdade é que vamos depois assistir a uma retomada sistemática por Atena em todo o programa cultural que rodeia o mundo português. Mas tudo isso, evidentemente, respondendo às experiências expositivas internacionais. Vou passar por cima disso. E vou a uma imagem que também é muito predominante. Passo todos os dias, quase, por baixo de uma das suas representações. A máquina do mundo. Ela é mostrada a Vasco da Gama na Ilha dos Anões por Camões, é graficamente imaginada por Almada Negreiros na frontaria da minha faculdade, da entrada da minha faculdade. O projeto áureo de outrora afunda-se no deslaçamento dos mapas políticos coloniais sobre cujas ruínas se ergue o da fraternidade lusófona e universal. E Portugal, de corpo modificado, tem de se repensar e reencontrar. Por um lado, procura não perder os seus traços identitários e fundadores. A história, e a Nau Catrineta é os Lusíadas do povo. E é a última imagem para quem parte e a primeira imagem para quem regressa. Almada era um comunicador também. E um homem dos símbolos. E um homem do carro. Conseguia ser isso tudo. Isto é uma conversa que nós também fomos tendo, não é? Permitam-me esses sombreados de bastidores. Por outro lado, temos o fado que convoca a sua história, o povo e o país, e o fado que perpassa os grandes nomes da nossa cultura também, os quais, por exemplo, Régio, os quais, por exemplo, Cavaco. Por outro lado, convoca os seus fantasmas para as ficções de si. Gonçalo M. Tavares oferece-nos uma viagem à Índia que parodia tudo isso, e até à atualidade clássica, e Teolinda Gerção, a cidade de Ulisses, que nos, na história de uma exposição, nos faz revisitar, se quisermos, os diferentes tempos da construção dessa Lisboa. Isto vai. Com a atual
concedência das identidades nacionais às transnacionais e às supranacionais e a liquidez cultural, expressão do conceito de Bom, as artes exprimirão um deslizamento progressivo da reflexão identitária e comunitária da esfera do nacional para a do universal. No caso da literatura, bastaria lembrar Sofia de Melbraina, num dos seus belíssimos sonetos, que antologia também essa tópica ocidental à beira-mar do tempo e do espaço. Apenas em todos os jardins hei de fluir, em todos beberei a lua cheia, quando enfim o meu filho possuir todas as praias onde o mar andeia. Então serei o ritmo das paisagens, a secreta abundância dessa festa que eu via prometida nas imagens. Enfim, neste folheio de algumas páginas da nossa memória, em que algumas foram saltadas, Portugal mantém-se na longa metamorfose identitária de quase um milénio de existência, como figuração replicante dessa Europa de que é Finisterra, como reconhece Eduardo Lourenço no catálogo Nós e o Futuro, da Expo 98. Portugal tem essa espécie de passado, como o navio Europa, com que na aurora de um novo milénio abordamos as margens de um novo tempo, onde nos reconhecemos os mesmos e já outros, por ser outra a navegação. Mas para isso terá de revivê-lo como memória ativa, sempre em revisitação e mesmo em invenção. O passado também se inventa, ou se o nosso e o dos outros. É uma das funções do presente. E toda essa aventura é discursivamente configurada e inteligibilizada, exibindo-se ou insinuando-se na viagem da língua e das suas manifestações textuais, cápsulas do tempo, em que nos revemos e que, queiramos ou não, nos transportam em e para insuspeitadas codificações. No fundo, como nos diz Fernando Pessoa no final do seu Eros e Psique, que é maravilhosamente dito pela cantora brasileira. Vou ao final. E, ainda tonto do que houver, à cabeça em maresia, ergue a mão e encontra Era, e vê que ele mesmo era princesa que dormia. A língua faz-nos ver quem nós somos. E por isso, entre nós e ela há uma relação amorosa, com eras e psique. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito bem, muito obrigada. Eu queria aqui lançar duas ou três questões que me parece que pode propiciar algum tipo de diálogo. Se não tiverem questões, eu pelo menos tenho uma que gostava muito de ouvir a sua opinião sobre esta minha inquietação. Há pouco, logo no princípio, de resto, referiu que a sua mágoa por haver um conjunto de línguas, aliás muitas, que se têm vindo a perder, que se têm vindo a desaparecer, e que essa perda de línguas continua a ocorrer e tão constante. A questão que eu pergunto é: será que essa perda de línguas não significa um bem, na medida em que a língua, também muito bem indicou, é uma nação, é uma identidade de uma comunidade. E a partir do momento em que essa comunidade se torna um pouco maior, deixa de estar isolada, passa a ser um pouco maior, essa comunidade
torna-se mais fundada, mais agregada e, portanto, passa a partilhar a sua língua com outra comunidade. Portanto, a perda de pequenas línguas significa que as sociedades se vão tornando mais fortes e mais alargadas e que passam a estar menos fragmentadas, que a sociedade global passa a ser menos fragmentada e mais unida em grandes forças mais capazes de progredir, de se afirmar e de se desenvolver. Tornando isto muito mais simples, que as pequenas tribos e as pequenas sociedades muito fragmentadas, ao perderem a sua identidade linguística, não é o mal per si, mas o sinal de que elas se juntaram a sociedades mais fortes. Portanto, será que todas as perdas de língua significam um mal, ou se isto é um sinal de evolução da sociedade? É uma belíssima pergunta, porquanto a resposta é sim e não. Ou seja, de facto, aquilo que diz quando nós olhamos para o mapa linguístico, aliás, há línguas que nem sequer têm a localização, não se consegue localizar já, ou nunca se conseguiu localizar, sabe-se que elas existem, são faladas à luz, mas não se sabe muito bem, a não ser no espaço, qual é o continente, qual é a localização mais ou menos aproximada. E, portanto, naturalmente, há um ganho em nos associarmos a um grupo maior e a sentirmos que com esse grupo maior, é a lei da sobrevivência, com esse grupo maior temos a hipótese de ter uma sociedade mais rica, mais uma maior harmonia, etc, 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 harmonia social, etc. E de chegar mais longe naquilo que seja um bem-estar existencial. É verdade. Portanto, desse ponto de vista, é um ganho. Do ponto de vista estritamente cultural, qualquer perda da nossa memória é de lamentar. Sem dúvida, não podemos mantê-la toda. Dir-me-á, mas é impossível manter toda essa memória. E é por isso que o Eduardo Lourenço e outros falam da memória como, e enfim, a epistemologia do modo geral, os psicólogos, a memória é transfiguradora, é transformadora, não fixa só. Fixa, mas altera. E, portanto, sem dúvida que para o olhar estritamente do estudioso da cultura, é uma pena que aquele reservatório de cultura de um tempo e de uma sociedade desapareça. Mas será que ela desaparece ou é assimilada por essa nova língua? Porque há sempre, assim, como há pouco disse, a língua portuguesa assimila todas essas raízes, não é? Tem toda a razão. A língua vai ser assimilada por outras. Os sinais que deixa nessas outras línguas, que no fundo são línguas vizinhas, normalmente é por vizinhança, e por boa vizinhança, muitas vezes por boa vizinhança, outras vezes menos boa, enfim. Essa assimilação dá-se e deixam-se sinais. Acontece que esses sinais têm que ser descodificados, têm que ser identificados, e nem sempre, com a perda da língua, se consegue identificar aquele sinal. Há imensos casos de léxico cuja origem nós não conhecemos. Não conseguimos identificar. E isso, para um olhar do estudioso da cultura, e no caso do estudioso da língua, ou de qualquer língua, do linguista, é uma perda. É o seu material de trabalho, não é? Pronto. Para a sociedade pode ser um ganho. Agora, isso tem que ser muito equilibrado, porque se nós estivermos a desenvolver políticas linguísticas que abafem línguas que têm grandes comunidades, é o caso do português, nós estamos a tentar fazer uma espécie de hegemonia linguística. Eu não queria dizer isso, mas é. Pois, por exemplo, o caso do português, há pouco disse muito bem que nós somos mais de 250 milhões de falantes públicos.
mas nós fomos ocupar o espaço de centenas de linguajares diferentes na América Latina, no espaço do Brasil, muitos centenas ou até milhares de idiomas diferentes em Angola, em Moçambique, em Timor, em várias regiões. Há, de facto, uma série de idiomas que o português ocupou para hoje ser os tais 250 milhões. Mas eu posso introduzir aí uma pequena subtileza. É que ele não ocupou, a língua portuguesa não ocupou esse espaço. Conviveu com as outras nesse espaço. A língua portuguesa transformou-se e as outras línguas também. Qual foi a função da língua portuguesa? Como a função da língua inglesa, como outrora a função do latim, a comunicação. Quando esses países, muitos deles, escolheram a língua portuguesa, não foi para objetar às... Mal estaria, e nos casos em que isso foi feito, tiveram que voltar atrás. Do ponto de vista social mesmo. Mas do ponto de vista social, as duas línguas coexistem. Porque, por razões tribais e não só étnicas, não apenas, mas por razões tribais e étnicas, eles aceitam uma língua de comunicação, estamos a falar em África, Brasil, etc., aceitam uma língua de comunicação que todos conheçam, desde que eles possam continuar a usar a sua. O problema está quando a política da língua está a obrigar a usar em exclusividade aquela língua e a impedir de usar a outra. E aí sim, aí temos um caso de ditadura linguística, certo? Agora, o que nós estamos a viver em Portugal falo da língua portuguesa, outros falarão das suas, são disposições regulamentares que prejudicam a língua portuguesa. Eu, se quiser candidatar um projeto qualquer à FCT, Fundação para a Ciência e Tecnologia Portuguesa, eu tenho que apresentar em inglês. Durante muitos anos foram os projetos apresentados em português ou em inglês ou francês, depois eliminou-se o francês, depois passou a ser português e inglês, depois passou a ser inglês e neste momento, se for inglês, aceitavam português, mas já não usavam, portanto era a língua segunda, e neste momento nem aceitam, os formulários não têm isso. Se eu for avaliada na minha faculdade, não estou a falar da minha faculdade especificamente, em geral, e der aulas em inglês, eu tenho uma bonificação na classificação. Estamos a falar de universidades portuguesas. Muitas vezes o argumento usado é: temos muitos alunos estrangeiros. Então, mas os programas que trazem esses alunos para quê? Para a imersão no português. E nós vamos dar-lhes aulas em inglês, que eles às vezes dominam, outras vezes não. E o português, para que eles se inscreveram, que eles querem, não. Portanto, esta é a realidade. Eu estou a falar, atenção, estou a criticar a academia, eu estou a assinalar um modo de convivência entre uma língua estrangeira, que é o inglês, e uma língua que é a nossa língua mãe, num país que tem instituições que a defendem. Noutras instituições, noutras áreas de trabalho, cada um falará disso. Mas, por exemplo, tudo o que tem a ver com a indústria, com o comércio, usa o inglês. Há sítios no Algarve, por exemplo, em que nitidamente nem sequer português existe eu já nem falo dos menus, mas ou das emendas. Na verdade, chegámos a uma situação em que era bom que houvesse bom senso. Não é eliminar outras línguas, não, de maneira nenhuma.
é permitir que haja uma coexistência produtiva entre todas as línguas, porque as línguas vão se ajudar mutuamente a desenvolver. Quando nós não sabemos dizer alguma coisa, porque não existe léxico, não existe palavra, não existe termo para aquilo, o que é que nós vamos fazer? O erudito vai buscar ao grego e ao latim, faz ali uma combinatória possível e diz: aqui está o neologismo da jeito. O que não é erudito neste sentido linguístico, vai buscar a língua ao lado. E aí temos nós os anglicismos todos que a informática nos trouxe. Então o que é que estás a fazer? Eu estou a fazer isto com copy-paste. Então isto é um download. Isto é não sei o quê, e depois fazes isto. Às vezes a frase tem mais palavras em inglês do que em português. Portanto, quem não tem a erudição da genealogia, tem a erudição da língua ao lado, vai buscar a língua ao lado. Ora, porquê? Porque as línguas convivem e nós temos uma natural necessidade de dizer rapidamente alguma coisa e vamos ao recurso possível na nossa ou noutra língua. Mas isso é quando elas convivem em sã fraternidade. Quando há uma imposição, a questão já é outra. Portanto, aí são 8 horas temos que sair, mas eu vou deixar de fazer uma última pergunta, muito desafiadora. Consegue imaginar que faz 50 anos não mudou a definição científica? Consegue imaginar no século XXIII o planeta todo a falar só uma língua, porque entretanto a comunicação tornou-se tão global que só se fala uma língua? Não, não é possível. Isso é completamente impensável. Mas consigo pensar em grandes blocos que usam para efeito das suas instituições, cada um deles, uma língua preferencialmente. E isso vai ter implicações em replicação nos países que fazem parte deles.